Olá, meninos e meninas, voltando aqui na LBI, no Estatuto da Pessoa com AB. Na aula anterior, eu estava falando do artigo 28, na qual falávamos sobre o que incumbe ao poder público quando ele assegura, cria, desenvolve, implementa, incentiva e acompanha, avalia. E aí eu vim trazendo os vários pontos. Agora, um dos pontos que eu trago é a questão do projeto político. Por que eu estou enfatizando um pouco o direito à educação? Lembrando, o direito à educação, dentro da LBI, ele é amplo e ele tem um número de artigos, de incisos e parágrafos que vai e que traz a importância da educação para essas pessoas com deficiência. Por isso eu estou reafirmando que, além de eliminar as barreiras, que são de todas, as barreiras que são impactos educacional e de mercado de trabalho, são os grandes laços, dificuldades que nós temos dentro da sociedade hoje em dia. E o projeto pedagógico quer dizer que, se você não tiver uma escola, uma educação, que não tenha um atendimento educacional especializado, que não tenha serviços e adaptações razoáveis, como eu falei para vocês, o que é a razoabilidade? Um pouco de cada coisa, para atender as características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Pessoal, lembre, sempre nós vamos trazer que a questão de promover, conquistar o exercício da autonomia e da independência. E é na educação que faz a diferença. Você lembra do Estatuto Portador da Deficiência em 2003, aonde a pessoa era voz passiva? Aonde a gente via as pessoas pela concepção biológica? Pois é, aqui muda. Aqui eles têm voz. Eles podem fazer e ter um exercício da sua cidadania, da sua autonomia. No quarto, ele fala assim, ofertar educação bilíngue em Libras, como primeira língua, e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e escolas inclusivas. O que é Libras? Língua brasileira de sinais. No Brasil, usamos a língua brasileira de sinais. Libras, sinal, Libras. Como nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Índia, China, todas elas têm uma língua própria. Isso quer dizer que a língua brasileira, ou a língua de sinais, ela modifica de acordo com o país, com o estado, com o local, ele é regional. Então, muitas vezes, a pessoa surda que está aqui em Belo Horizonte, vai para o Rio ou vai para São Paulo, ali, algumas palavras, alguns sinais modificam. Por isso, falamos sempre de ofertar a educação bilíngue para todo mundo. E o ideal é que todo mundo aprendesse Libras. E respeitasse as pessoas surdas nessa questão da língua brasileira de sinais como primeira língua e não como segunda, e a língua portuguesa como modalidade escrita, como segunda língua. Seria, bom, eu digo que é o ideal, que é o correto, mas ainda, infelizmente, nós não conseguimos ver isso efetivamente. Apesar de estar escrito que é um exercício de autonomia, de independência, e que isso deve existir porque está na lei, inclusive tem uma lei de Libras, não somente a Libras, a LBI, mas tem uma lei de Libras, mas a gente não vê isso efetivamente.
temos as questões de adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo acesso, permanência, participação e aprendizagem em instituições de ensino. Algum de vocês já pensou que essas pessoas com deficiência, quando estão lá na educação, eles podem chegar no doutorado, no mestrado, numa pós-graduação? Ou só temos que pensar que essas pessoas, eles têm que ficar só ali, dentro de casa? Será que eles não têm direito ao acesso, permanência e participação em aprendizagem? A pessoa que tem TDAH, tem dislexia, tem déficit de atenção, o tempo dele é diferenciado. O tempo, não a competência. Esse direito que a LBI vem dar e vem reforçar é para dizer que todo mundo tem esse direito. E eu não estou categorizando a deficiência. Eu estou dizendo que qualquer pessoa com deficiência tem esse direito. Inclusive você, que hoje, por alguma situação temporária, ficou deficiente. Ou porque hoje, por uma situação, não sei o qual, a curto prazo, ficou com uma dificuldade. Ou a médio prazo, ou a longo prazo. Então, pessoal, alunos e alunas, quando falamos com a pessoa com deficiência, lógico que a gente sempre está pensando naquela pessoa que é permanente, mas nós temos as pessoas que a curto, a médio e a longo prazo, eles também ficam, ou temporariamente, né? Porque isso é uma situação que cabe a qualquer pessoa. Toda vez que vocês pensarem na aula, lembre assim, nossa, a professora Judite falou assim, e a pessoa que teve um AVC? Ou uma pessoa que teve um aneurisma e esqueceu de tudo. Ou uma pessoa com mal de Alzheimer. Eu estou falando de pessoas com deficiência, eu estou falando de doenças, eu estou trazendo doenças, para que todos vocês entendam que em qualquer momento essas situações elas são permanentes e elas têm um respaldo na LBI. Ela tem um respaldo no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porque quando nós falamos de inclusão social, nós estamos falando do idoso. Nós estamos falando dessas pessoas. Nós estamos falando da minoria, nós estamos falando daqueles que são diferentes. E nós estamos dizendo que todo mundo nesse mundo de meu Deus tem uma diversidade, tem uma pluralidade e tem algo que nós temos que fazer mudanças. A mudança de paradigma é nesse momento em que vocês entendem que a inclusão não é o movimento da pessoa com deficiência fazendo, somos todos nós fazendo. Quem inclui somos nós, quem inclui são eles. O movimento é para todos. Não vai adiantar eles fazerem o movimento de estarem aqui presentes, de exigirem a sua autonomia, a sua independência, eliminar barreiras, se nós não fizermos a nossa parte. Se nós não fizermos algo diferente. E aí, o que vocês fizeram hoje de diferente? Terminei uma aula fazendo essa pergunta. Vocês já fizeram algo diferente? O que vocês fizeram? Vocês foram lá ajudar uma pessoa que é cega a ter um material didático para leitura? Você foi lá atravessar, ajudar uma pessoa de cadeira de rodas? Ah, não, professora, peraí, não adianta falar assim que eu quero ajudar, não, porque muitas vezes a gente até eles vão reclamar com a gente, vai falar assim, não preciso de ajuda. Bom,
existe uma diferença entre quando você oferece ajuda ou quando você faz a ajuda, né? Oferecer sempre não custa. E perguntar se quer. Porque muitas vezes a gente acredita e muda a voz, a gente pensa que está tudo certo e não é. Temos também casos de como nós vamos planejar, como nós vamos elaborar, como nós vamos trabalhar com os recursos e serviços de acessibilidade, como nós vamos disponibilizar os recursos de tecnologia assistiva, como nós vamos trazer essa participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias na atuação da comunidade, da sociedade, na comunidade escolar. Que medidas de apoio nós vamos fazer? Quais são os desenvolvimentos e aspectos linguísticos, culturais, vocacionais, profissionais que nós estamos levando ou que nós estamos fazendo? Estamos permitindo que eles tenham habilidades? Estamos permitindo que eles tenham competência? Estamos permitindo que eles sejam deficientes naquilo que eles são, como pessoas, mas que eles também podem fazer algo diferente? Quando pensamos, voltando lá em uma das nossas aulas, nessa aqui, aonde essa invisibilidade, aonde essas pessoas, elas não têm cara, mão e nem pernas, nós estamos deixando eles serem vistos? Eles estão deixando de ser invisíveis? Ou eles continuam invisíveis, mesmo com a Constituição Federal de 88, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com a LBI? Será que nós estamos permitindo ou dizendo que as pessoas possam ser visíveis? Ou estamos ainda dizendo, continue na sua invisibilidade? Ou, como nessa fala aqui, retomando de novo, muita gente é deficiente e não sabe. Por exemplo, é deficiência intelectual conceber e construir edifícios inacessíveis a cidadãos com deficiência. Como assim? Você lembra dos prédios, dos museus, da administração pública? Por que até hoje ainda tudo é construído, ou feito, ou realizado à base da imposição, da obrigatoriedade? Como aí, nos sites da internet, no artigo 63, obrigatório, ou como quando ainda trabalhamos não as questões de igualdade, de acesso, mas sim nós vemos as dificuldades. Pessoal, nunca esqueçam, nós aqui vamos fazer a diferença. Se nós não fizermos a diferença, quem vai fazer? Quem vai fazer a mudança? A mudança começa conosco. A mudança começa no nosso interior. Os direitos humanos, o direito de ir e vir, o direito de garantir, o direito de permanecer, o direito de acessar, o direito de ser autônomo, independente, cidadão, está na coletividade, está na garantia, eliminar barreiras. Quais são as barreiras? O Estatuto fala muito, o tempo todo, vamos eliminar as barreiras. E vocês? Quais foram as barreiras que eliminaram hoje? Eliminaram alguma? Fizeram alguma diferença? Quais foram as medidas que vocês tomaram para que essas pessoas se tornem sujeitos independentes? Fizemos ou fazemos alguma prática pedagógica que realmente vai fazer com que isso cresça? Estamos estudando? Estamos continuando a estudar?
Estamos na nossa formação, seja do curso de direito, ou qualquer formação de licenciatura, ou qualquer pós-graduação, ou qualquer estrito, nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos permitindo e dizendo que todos os locais, hospitais, serviços públicos, vamos lá, serviços públicos, edifícios públicos, firmas, empresas, escolas, qualquer lugar tem um intérprete de Libras para comunicar com os surdos, para traduzir aquilo que a pessoa surda está falando? Estamos ofertando realmente a oportunidade e promovendo a autonomia e participação de todos? Ou só isso está no papel? Estamos promovendo a autonomia e a participação de todos. Uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa está lá com síndrome de Down, ele não estuda em escola comum, em escola regular, está lá na PAI. Nós estamos dando essa oportunidade para ela? Mas no estatuto fala que nós temos que dar. Essas pessoas no mercado de trabalho, como fica? Eles estão chegando, as pessoas com deficiência dentro da educação, estão chegando ao ensino superior? Eles estão chegando numa igualdade de oportunidades e condições iguaizinhas às demais pessoas? Lei de cotas. É tanta lei, né, pessoal? Nossa, eu fico imaginando quantas leis nós temos que estudar para garantir os direitos das pessoas. Realmente. Quanto mais estudamos, mais entendemos que as leis, elas existem para serem cumpridas. Mas não adianta elas existirem para ser cumpridas se nós não a cumprimos, se nós não fazemos diferença. É aquela história, entra por um ouvido e sai para o outro, né? Igualdade de oportunidade e condições como as demais pessoas. Incluir em qualquer nível superior de educação profissional, tecnológica, fazer com que todo mundo tenha um real conhecimento. Dar à pessoa com deficiência igualdade de condições a lazer, a jogos, atividades recreativas, a jogos esportivos, ao sistema. Lembra que eu falei para vocês, em uma das aulas anteriores, não recordo qual delas, quando eu disse assim, quando existem as Olimpíadas, é aquele boom, aquela coisa, todo mundo filma, todo mundo vai, todo mundo compra ingresso e vai assistir. Mas na hora das Paralimpíadas, que são para as pessoas com deficiência, quem conhece? Quem já acompanhou? Quantas medalhas essas pessoas ganharam de ouro, a mais que as pessoas ditas normais? Nós sabemos disso? Não. Por quê? Porque eles são invisíveis. A LBI está aí, o Estatuto está aí, a Convenção, os direitos, a Declaração Universal, garantia da pessoa, garantir e promover a todos eles as mesmas oportunidades, igualdade de condições. Tudo da mesma maneira, sem diferença. Mas precisamos ainda da lei para que as pessoas incorporem e entendam que isso não é uma exigência porque essa pessoa com deficiência, ela necessita, é porque ela tem os mesmos direitos. Essa é a diferença. Já perguntei para vocês, eu vou tornar a perguntar. Somos deficientes? Somos diferentes? Em que nos diferenciamos? Ou em que nós somos deficientes?
Porque nós, pelo fato, como eu sempre estou falando, da questão da normalidade, né, de nos considerarmos pessoas normais, esquecemos que também somos diferentes, que também somos que nós temos também dificuldades, que nós temos dificuldade de aprender, de ler, nós temos dificuldade de escutar o outro. Você já parou para escutar alguém? Ou quando a pessoa está falando com você, você balança a cabeça achando que está escutando, dizendo assim, não, tudo bem, mas você não escutou nada. Se fazemos isso no nosso dia a dia, sem querer ou inconscientemente, por falta de informação, ou porque nós não temos paciência, ou porque não entendemos, ou porque não aprendemos, e agora? E agora que nós estamos estudando isso? E agora que nós estamos entendendo que essas pessoas existem e tem um estatuto que as cobre, tem um estatuto, uma lei e várias outras leis anteriores que as protegem. E agora? Vamos continuar sentados na zona de conforto, fingindo que eles são invisíveis? Fingindo que eles não existem? Fingindo que eles são... aliás, desculpe, que eles não são. Porque a deficiência deles é maior do que o sujeito que eles são. Vamos levantar? Vamos sair? Vamos caminhar? Vamos fazer com que eles sejam sujeitos. E sujeitos nós, de mão dadas com eles, vamos caminhar e dizer assim, vamos lá, a lei está aqui. Façam diferença. Permitam que essas pessoas com deficiência tenham acesso a tudo. A educação, a lazer, a cultura, a informação, a comunicação, a tecnologia. É isso que a lei fala. Então, vamos fazer a mudança? Topam, gente? Pessoal, vamos? Hoje é um convite. O convite que eu faço é, vocês, vamos mudar um pouquinho? Vamos sair dessa cadeira, dessa cama, desse lugar e fazer a diferença. Vamos? Conto com vocês. E na próxima aula eu vou falar sobre o trabalho e as cotas. O porquê que foi vetado e o que a gente pode dizer sobre as cotas dessas pessoas com deficiência. Até lá. Até mais ver.